Olá, eu sou a Joelma e estou muito feliz que você está aqui neste vídeo. Seja muito bem-vinda. Vamos conversar um pouquinho, vamos bater um papo. Fica aí comigo que hoje a gente vai falar sobre essa fase que você está vivendo não te define. Uma fase não nos define. E às vezes a gente fica tão habitolada no que a gente está vivendo nesse momento que a gente nem lembra do que já se passou e nem tem esperança do que pode vir, né? Uma frase bem bacana que eu ouvi diz assim, ó: você se lembra do quanto você orou para você ter tudo isso que você tem hoje? E às vezes no momento de hoje, a gente tendo tudo, a gente continua olhando para o que eu quero mais. É bom, isso é bom, mas sem gratidão, sabe? Sem sossego no coração, sem perceber que você já tem isso tudo aqui. Então, essa fase que você está vivendo, às vezes está te impedindo de olhar para trás e ver o quanto de coisas que você já passou, quantas coisas que você já superou e que hoje você está evoluindo, né? E se não está evoluindo, precisa começar a evoluir. Também não vai ser definida como uma pessoa que não evolui. É só uma decisão. Precisa começar a evoluir. Ela, na verdade, a borboleta não nasce borboleta, né? Ela nasce uma lagarta. E isso é uma fase. Ela vai ter uma outra fase que chama-se casulo, metamorfose, que é toda a transformação que ela vai viver, para então ela viver uma outra fase que chama-se borboleta. Então, a borboleta é o último estágio de uma lagarta. A borboleta nasceu uma lagarta. Quantas vezes que a gente quer sair por aí voando, que a gente quer experimentar o melhor da vida, que a gente quer, eu quero tanto receber aquela promoção, eu quero tanto engravidar, eu quero tanto me casar, eu quero tanto resolver tal problema. A gente só pensa em viver aquela situação do sonho, aquele desejo que nós temos, mas a gente não consegue compreender, a gente não consegue analisar que, espera, isso é o fim de todas as coisas. Eu não posso viver pensando no fim, eu preciso aproveitar todo esse processo que eu estou vivendo, todo esse caminhar, toda essa trajetória, essa jornada que vai me levar até aquele processo. E isso é uma fase que você está passando. Serão várias fases que você vai passar. E você não vai ser definida por elas, a não ser que você mesmo aceite colocar um rótulo em você. Se você está em uma fase, né, que você está se sentindo deteriorada, você está sentindo assim, poxa, parece que tudo que eu faço não vai para frente, tudo que eu penso não acontece, não funciona. Eu planejo, eu arquiteto tudo na minha mente, mas quando eu vou colocar em prática, nada vai para frente, nada funciona, né? Eu converso com meu marido, a gente senta, bate um papo, parece que tudo vai se encaixar, mas depois ele faz tudo de novo, que a gente conversou já milhões de vezes, e ele repete e me chateia de novo. Meus filhos, eu converso com meus filhos, não adianta, parece que não entra na cabeça, né? Meu chefe, não adianta tudo que eu faço para poder conseguir aquela promoção, melhorar meu salário, meu chefe não percebe, não entende. Então parece que tudo que você está fazendo, tudo que você está se movendo não está sendo suficiente. E você começa a sentir que você está se degradando. Começa a ficar pesado demais. Nossa, ir para academia já é pesado demais, porque, nossa, parece que eu não vejo resultado nenhum. Essa dieta nova, tudo. Tudo que você começa a fazer, você começa a sentir que é um peso, você começa a arrastar aquilo, e começa a ficar difícil, e você começa a querer desistir. Essa é a fase lagarta da nossa vida. Imagina uma lagarta. Ela não anda, ela se arrasta. Os estudos dizem que a lagarta chega a um determinado período da vida dela que ela começa a ficar pesada, vagarosa, e ela começa a realmente se desfazer, se decompor mesmo. Se ela não decidir entrar para o casulo, para viver a transformação, naquela fase da metamorfose, se ela não entrar, ela morre, né? Eu já tive a experiência de ver uma lagarta morta. Você já teve? Aquela lagarta não quis entrar para o casulo. Então, se você está nessa situação em que tudo está difícil para acontecer, tudo está pesado para você, mas você não resolve fazer nada para mudar, você só fica reclamando, você só fica falando, meu marido não muda, meus filhos não tem jeito, meu patrão não tem jeito, eu vou ter, não me valoriza.
Ah, não tem jeito. Eu tô acima do peso. Ah, mas não tem jeito, não dá para mudar. Se você ficar nessa historinha, nessa ladainha de que o fulano não muda, o ciclano não faz nada, de que não tem jeito, então você vai ser sempre uma lagarta. E infelizmente vai chegar um momento que a sua alegria vai morrer. A sua felicidade, que é o seu ser, que é algo que tem dentro de você, vai ficar tão apagadinho que vai parecer que nem existe mais. A sua esperança vai morrer e você entrou em uma fase de deteriorização. Acabou para você. Você vai ser aquela mulher que, sabe, amarga, eu já vi, idosas, amargas. Aí você olha para a idosa e você fala assim, meu Deus, será que ela viveu a vida inteira assim? Não. Na verdade, ela viveu a vida inteira só reclamando que fulano e ciclano não mudava, que nada acontecia para mudar. E ela viveu a vida inteira sem olhar para dentro dela e perceber que ela tinha que entrar para dentro do casulo. Ela tinha que olhar para dentro dela, ela tinha que viver uma transformação. E ela decidir mudar as coisas ao redor dela. Ela não fez isso, ela ficou a vida inteira reclamando. Chegou no final da vida, morreu. Morreu a alegria. Morreu a pessoa gostosa de estar perto, sabe? Aquele assunto gostoso. Morreu. É só uma pessoa que reclama, amargurada, triste, dá uma depressão profunda, morre de depressão. Dores não sei aonde, não sabe nem de onde que vem, é de onde? Amargura. Depressão guardada, tristeza guardada. Ficou chateado que fulano não perdoa, vai guardando. Isso tudo vai virando aquela uma massa tão grossa que vai ficando pesado demais. Mas quando a lagarta, ela decide entrar para o casulo, então ela vai, se posiciona, né? Ela pega ali, faz a liguinha, se posiciona no galho e ela começa a criar toda aquela capa em volta dela, toda aquela casca. E ali dentro da casca, nós não podemos ver. Não tem como a gente ver lá dentro o que está acontecendo. Mas dentro daquela casca está acontecendo uma grande transformação. E ela não pega nada de fora. Olha que interessante. A lagarta, ela não precisa que nenhum passarinho, nenhuma outra lagartinha ou nenhuma outra borboleta traga nada para que ela viva esse processo dela de metamorfose. Ela tem tudo dentro dela. Tudo que ela precisa para se transformar em uma borboleta está dentro dela. E ali, naquele momento onde ela está sozinha, no escuro, caladinha, no silêncio, é solitário, é ela sozinha, dentro daquele casulo. Ela encara aquele processo de transformação, de se arrancar de uma lagarta. Ela começa a se arrancar da lagarta que ela é. Então, às vezes, você tem se prendido na mulher lagarta. Você tem se prendido em coisas que, mas se eu perdoar, ele não vai sentir nunca o que ele fez comigo. O perdão não é para ele. O perdão é para você deixar de ser uma lagarta. Você entende? O perdão, ele é só para você, é só para quem perdoa. O perdão nunca é para quem magoou. Quem magoou nem lembra que te magoou. É só você que está magoada que ainda se lembra. E o perdão, ele é diário. O perdão é um filho colocar um copo em cima de uma mesa bonita como essa aqui de vidro que marca e você fica, menina, já falei! Tem que falar mesmo, tem que ensinar, tem que obedecer. Mas vai guardando uma magoinha disso. O marido que falou que ia sair, que ia te levar para comer uma coisa diferente, não levou. Aí guarda outra mágoa. O perdão são todos os dias. Não estou falando de coisa grande. Estou falando de coisas pequenas. E aí você decide entrar para dentro desse casulo de transformação. E aí você começa a dizer assim, não, eu vou liberar o perdão, não, eu vou mudar o meu tom de voz, a minha comunicação vai deixar de ser agressiva, eu vou parar de gritar, vou parar de ser reclamona, e eu vou começar a ter uma comunicação mais abençoadora, né? E eu vou mudar as roupas que eu visto, eu vou mudar as pessoas com quem eu ando, porque não está sendo bom para mim. Vou mudar os lugares onde eu tenho estado. E você começa a mudar. Vou mudar o meu comportamento, a minha postura na empresa, para que eu seja vista como eu acredito que eu sou, como eu acredito que eu mereço ser vista. E você começa a mudar dentro do seu casamento. Você começa a não fazer o que você sabe que você não deveria fazer. Mas você faz porque ele também faz, né? Ele sempre faz, então eu vou fazer também. Ele faz birra para mim, eu vou fazer birra para ele também. Então você para de ter maus hábitos e você começa a implantar novos hábitos e você vive essa transformação. E tudo que você precisa
para você ser, para você passar dessa fase e ir para uma fase de borboleta, para você ser leve, para você voar, tudo que você precisa está dentro de você. Ó, quando Deus te fez, quando ele fez a mim, a você, quando ele fez Eva e Adão, a Bíblia diz assim que ele soprou, depois que ele fez igual ali uma massinha, ele soprou o fôlego de vida. Esse sopro é o próprio Deus. Você já parou para pensar isso? É o próprio Deus que está dentro de você. Se eu sopro aqui, ó, se eu sopro, o que sai é o que está dentro aqui de mim. É o próprio Deus que está dentro de você. Quem é Deus? Quem é Deus para você? Deus, ele é o Criador. Ele tem o poder da palavra, ele fala. A palavra ela não é para comunicação, a palavra é para existência. É muito mais do que para comunicação. Antes de você comunicar com seu filho, você está fazendo existir aquilo que você disse. Então, quando você fala para o seu filho, você é custoso demais, você não tem jeito, você está fazendo existir isso. Então, a palavra que Deus usou para haja isso, haja aquilo, ela está dentro de você. A palavra que toda a criatividade de Deus para criar, para fazer animais lindos, perfeitos, está dentro de você. Deus é perfeito. É o que você tem dentro. Então, todas as vezes que você parar para analisar isso, você vai falar assim, olha, tudo que eu preciso está dentro de mim. Toda a matéria-prima que você precisa para ser uma lagarta. E aí, para toda mudança acontecer, você precisa de ter coragem, humildade, e você precisa se olhar com verdade. Coragem para olhar para os seus defeitos, porque parece que só os outros que têm, né? Só é por causa do outro. Coragem para ver que você tem defeitos e que você precisa mudar e que é você que precisa mudar. Verdade para reconhecer. Eu sou orgulhosa. Essa é a verdade sobre você. Você precisa conseguir reconhecer isso. E humildade. Humildade para quê? Realmente, eu sou orgulhosa. Eu sou egoísta. Então eu preciso trabalhar isso em mim. Eu preciso de ferramentas, eu preciso de conhecimento, eu preciso de alguém para me acompanhar, para me auxiliar nessa transformação, mas você precisa. Quando eu disse para você assim, que esse processo é só seu, que ninguém mais vai viver esse processo, que é sozinha, é solitário, não significa que realmente você tem que ficar solitária e que, eu tô sofrendo e eu não posso falar com ninguém. Não, não é isso. É que é só você que vai poder fazer. Você vai poder conversar com alguém e falar, olha, fulano, me ajuda nisso, né? Procurar uma pessoa, né? Que tenha frutos, né? Que tenha comportamentos na qual você quer modelar, que realmente tem uma vida diferenciada. E você chegar nessa pessoa e pedir ajuda, falar, fulano, eu quero aprender a ser assim também. Quero aprender isso com você. Você precisa dessa ajuda. Só que no fim das contas, é só você que vai poder fazer isso. No fim das contas, é só você que vai poder entrar para dentro de você e arrancar e fazer aquela limpeza que precisa ser feita dentro de você. E arrancar tudo que tem de lagarta. Arrancar tudo. E aí vai começar a aparecer lindas asas. E quando você sai desse casulo, você se sente leve. Não significa que a sua vida transformou. Também não significa isso. Significa que a partir de agora, você está pronta para um novo processo. Porque a vida é feita de processo. Você vai descobrir uma coisa que você precisa de transformação, e depois você vai descobrir outra coisa que precisa de transformação, e assim é a vida. Nunca vai acabar. Enquanto nós estivermos aqui, nunca isso vai acabar. Aí é cansativo, mas é sofrido, é dolorido, e eu vou querer. Você vai querer. Sabe por que você vai querer? Porque dolorido e sofrido é eu viver uma vida triste, uma vida amargurada, na qual ninguém faz o que eu quero, nada acontece do jeito que eu quero, e eu fico chateada com todo mundo, e eu vivo a vida assim. Agora, não é dolorido você decidir que você precisa de transformação, e que você precisa ser mais resiliente, e que você precisa deixar de ser egoísta, e que você precisa deixar de ser orgulhosa, e você começar a se transformar, a se modelar, e aí você começa a ver as coisas por fora acontecendo. Porque é isso. Tudo que tem aqui, por fora de mim, meu marido, meu filho, minha casa, meu trabalho, tudo isso é somente um reflexo do que eu sou por dentro. É somente um reflexo de como eu me vejo, do que eu acredito sobre mim. Porque é como um espelho. Eu
olho, se eu tenho uma autoimagem distorcida, eu vou ver uma pessoa, eu posso ser magrinha, eu vou ver uma pessoa gorda, ai, com gordura aqui, eu vou começar a entrar na bulimia, mas se eu tô com uma imagem sarada e curada, eu vou olhar, e eu vou ver uma coisinha, uma manchinha ali que eu não tô gostando, uma espinha, eu vou falar assim, como você é bela, como você é linda, olha essa nova fase que você tá, cheia de manchinha no corpo. E você vai olhar para tudo isso com alegria. Então isso não é dolorido, você vai querer viver uma vida de transformação sim. Porque nós aqui no mundo, né, Jesus já disse que a gente ia ter aflição mesmo. Aqui nessa vida vai ter aflição. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender a viver o céu na terra. Você não tem que esperar morrer para você viver o céu. Você tem que aprender a viver o céu na terra. A vida vai ser cheia de aflição, mas nós teremos um consolador. Então, às vezes a gente quer carregar a vida nas costas, a gente quer fazer tudo com as nossas forças, e a gente se esquece que dentro de nós, lagarta, tem uma borboleta muito leve que sabe voar. Então, nossa vida pode ser sim muito mais leve. Nossa vida pode ser sim muito mais tranquila. Pode ser. Vai ter problemas, vai ter enfermidade, vai ter confusões, vai ter. Só que nesse momento você vai ter uma paz que excede, uma paz de espírito que ela ultrapassa o problema. Uma paz de espírito que vai fazer você respirar e pensar, como é, Jesus, que eu vou resolver isso? Como é mesmo? Vem cá, Jesus, me ajuda a resolver esse problema. E aí você não vai estar sozinha. E você vai resolver. Que problemas foram feitos para serem resolvidos. E você vai resolver ao invés do problema te engolir, você vai ter condições de resolver esse problema. Você se identifica com isso que eu estou te falando? Faz sentido para você? Eu tenho vivido esse processo do casulo há um tempo já. Em algumas questões eu já saí do casulo. Em outras questões eu ainda tô quase no final, outras eu tô entrando. Em outras eu nem descobri ainda, eu vou ter consciência de uma nova coisa que eu preciso mudar em mim. Então eu estou vivendo esse processo de transformação na minha vida há 5 anos. Só 5 anos. Aos meus 32 anos, olha isso, aos meus 32 anos eu entendi que eu precisava começar a viver uma transformação. Porque para mim a minha vida não estava legal, não estava satisfatória. Eu não me sentia realizada. Quando eu fiz 30 anos, eu entrei naquela crise dos 30 anos. O que eu tenho? O que eu fiz? Não me sentia realizada, não me sentia uma mulher completa. Não me sentia plena. E, de fato, eu não estava. Tinha muitas coisas incríveis, não materiais. Tinha já meu filho, um casamento lindo, um esposo lindo, mas não me sentia uma mulher realizada. E aí foi quando eu entrei na crise dos 30 anos, eu fiquei na crise dos 30 anos até os 32, e aos 32 eu falei, chega, eu preciso mudar a situação. E é você mesmo que vai ter que falar o chega, o basta. É você que vai ter que levantar dessa cadeira e decidir que acabou, que agora não dá mais. Então, eu quero aproveitar e te chamar para entrar nesse processo. Como é que tá aí? Você já é um casulo? Você ainda é uma lagarta? Como que é para você? Diz para mim. Como que você se identifica hoje? E eu quero te chamar para entrar nesse processo. E tem algo também muito interessante que eu quero te chamar a atenção. É que talvez você tenha entrado já no seu casulo há um tempo atrás. E deixa eu te contar uma coisa. Você já viu o casulo morto? Eu já vi. Eu já vi porque eu tenho um filho que ele disse que vai ser biólogo quando crescer. Então ele é apaixonado em todo tipo de bicho. Então ele já pegou lagarta para ver colocar ela para fazer o processo. E eu acompanhei o processo, eu fui quando eu me apaixonei. Falei, gente, que coisa, isso parece a vida da gente. E quando a lagarta, ela entra no casulo e ela não termina o processo, o casulo morre. E fica toda aquela lambreca dentro, aquela meleca dentro do casulo, o casulo morto. Acabou, não tem vida, acabou ali. Não deixa não sua vida acabar no processo. Quando você entrar no processo, decida sair dele. Porque a decisão de sair leva um certo tempo. Mas esse tempo, quem mais vai definir ele é você. Quem mais vai definir esse tempo é você.
Se você entrar para um processo de transformação, eu preciso transformar o meu casamento, então eu vou me transformar na esposa adequada para esse marido que eu tenho, uma esposa adequada para este casamento. E você entra para esse processo e que você começa a transformação. Mas aí você fala, não adianta, ele não vê nada. Tudo que eu faço, ele não sempre reclama, ogro, esse homem é ogro demais. E aí você para. Você parou dentro do seu processo. E você não continua fazendo os exercícios que você tem que fazer, fazendo as atividades, as ferramentas que você tem que fazer, você parou no seu processo. E aí você, de novo, você vai morrer. A sua esperança vai morrer. A sua alegria vai acabar. Você vai viver aquela pessoa amargurada de novo. E mais amargurada ainda, sabe por quê? Porque é melhor ser inconsciente. É melhor a pessoa ser amargurada, mas inconsciente, do que a pessoa que sabe o porquê ela está amargurada, que ela sabe que ela é a única responsável e ainda assim ela não faz. Isso é terrível. Isso é terrível. A pessoa se sente muito derrotada. Porque a derrota é você desistir mesmo de fazer, você parar, você não querer continuar. Isso é você está se derrotando. Você está aceitando a sua derrota. Mas hoje você pode decidir entrar para esse processo ou continuar esse processo. Você que está me ouvindo e que já entrou para o seu processo, continua esse processo. É esse convite que eu quero deixar para você. Faz uma avaliação de você mesma. E geralmente é onde as pessoas mais reclamam da gente, é onde a gente realmente tem que mudar. Mas as pessoas ficam me julgando. Não, as pessoas estão te observando. Mas quem é ele para falar? Pois é, mas quem é você para ouvir o que você está ouvindo sobre você e continuar? Quem é você? Você vai permitir continuar nesse fracasso? Você vai permitir continuar sendo uma mãe em que os filhos não desejam você por perto? Uma esposa que o marido prefere conversar com os amigos lá no futebol do que estar com você? Nada contra os maridos irem pescar, jogar futebol, é excelente. Isso é muito bom. Mas quando ele começa a tirar o momento de estar com a família para estar nesses ambientes, é porque estar com a família é terrível. Estar com você está sendo muito ruim. E você quer continuar sendo esse tipo de mulher? Que vai conversar com alguém e a pessoa não consegue ouvir você? Não. Decida mudar. Decida entrar para esse casulo.